Então, nessa segunda aula de inglês, a gente vai dar sequência ao que a gente aprendeu na aula 1, no caso aqui falando do verbo to be, na forma affirmative, ou seja, a forma afirmativa. Isso não ficou muito claro na primeira aula, mas aqui eu reforço com você que a forma que a gente viu do verbo to be na primeira aula foi exatamente essa que está aqui no slide, a forma afirmativa, affirmative. O que é a forma afirmativa? Em simples palavras, em poucas palavras, é basicamente dizer quando uma frase indica que sim, ou seja, que algo ou alguém, no caso aqui, é ou está, ok? Fica mais fácil de entender vendo o contraste, que é basicamente o foco dessa aula. No caso aqui, a forma negative. O contraste da forma affirmative vai ser a forma negative. A forma negativa que, como eu falei lá, affirmative é dizer que algo é ou está, ou alguém é ou alguém está. Então a negativa vai ser o oposto, dizer que algo ou alguém não é e não está. Ou não está. Ok? Então, a estrutura da forma negativa vai ser essa que você está vendo aqui no slide. Temos o pronome, que é o sujeito da frase, a forma conjugada do verbo to be, que a gente tem aqui nessa coluna. A gente estudou isso na aula anterior, tá? É importante que já esteja bem fixado na sua cabeça, ou seja, você já tenha memorizado sem precisar olhar como se conjuga o verbo to be dentro dos pronomes que você está vendo aqui nessa primeira coluna, né? E o que vai entrar vai ser basicamente nessa mesma sequência que está aqui, tá? Vai entrar o elemento de negação not, ok? Então, quando eu digo I am not, eu estou simplesmente dizendo eu não sou ou eu não estou. Lembrando, se é ser ou se é estar, se é sou ou se é estou, vai depender do contexto da frase, ok? Então, vamos lá, repete comigo. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. Lembrando que o pronome you ele vai funcionar tanto para você no singular como para vocês no plural, tá? E a conjugação, é claro, na hora de traduzir e o entendimento vai ser sempre, né, igual em português, né? Você é, você está, vocês são, vocês estão. They are not. Examples. I am not student. She is not student. We are not students. They are not students. Ok? Bom, aqui acho que não precisa traduzir, mas só para garantir, basicamente eu não sou estudante, ela não é estudante, nós não somos estudantes e eles não são estudantes, ok? Então o que é importante observar aqui da forma negativa? Essa base, essa estrutura que a gente está vendo aqui, né, pronome, mais o verbo to be, mais o verbo conjugado, no caso to be, e mais o elemento de negação, ela só vai funcionar pro verbo to be, que é o foco aqui dessa aula, e para os verbos modais, que a gente vai ver lá na frente ainda, tá? Então ela não vale para qualquer verbo, tanto que quando a gente sair do verbo to be e começar a entrar nos verbos, entre aspas, normais, né, a gente vai reaprender essa estrutura de afirmativa e negativa, tá legal? Então agora a terceira forma do que eu costumo chamar de tripé linguístico, que é affirmative, negative, interrogative. Afirmativa, negativa, interrogativa. Bom, basicamente a estrutura da forma interrogativa vai ser a que você está vendo aqui na coluna, na tabela, né? Então a gente tem apenas a diferença aqui, não é tão sutil assim, é que a gente tem uma inversão na ordem da frase entre o verbo e o pronome. Ou seja, quando na forma afirmativa e na forma negativa a gente tem o pronome vindo antes do verbo, ou seja, I am, na hora de fazer a interrogação a gente tem essa inversão, tá? Ou seja, I am vira am I, ou seja, o verbo vem antes, tá? Então ficaria assim: Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not?
Are they not? Muito bem. Para quem é mais detalhista e perfeccionista um pouco, vale lembrar que aqui no caso os pronomes não precisam começar, com exceção do eu, né, o I, tá? Não precisa começar com letra maiúscula, tá? A letra maiúscula vai começar na frase. No caso, em uma frase aqui, teríamos esse A como letra maiúscula, né? Aqui o I como tá mesmo, como eu falei para você, é uma exceção. Mas olha aqui, por exemplo, a gente teria R, o A maiúsculo aqui e o Y minúsculo. Isso só para os mais perfeccionistas, tá bom? Examples. Am I student? Is she student? Are we students? Are they students? Também pode ser uma pergunta na forma negativa, ou seja, usando o not. Por exemplo, am I not student? Is she not student? Are we not students? Are they not students? Alright. Bom, uma coisa importante de se destacar da forma interrogativa é o seguinte. Bom, em português a gente usa, para fazer as perguntas, né, na forma interrogativa, apenas a entonação. Por exemplo, se eu quero perguntar para alguém se a pessoa vai trabalhar, eu vou apenas dizer, você vai trabalhar? Ou seja, eu estou apenas colocando a estrutura da mesma frase que a gente usaria para afirmar que alguém vai trabalhar. Por exemplo, você vai trabalhar. A estrutura é a mesma, só mudei a entonação. Em inglês a gente usa a entonação, isso é universal. A pergunta, qualquer idioma vai ter uma entonação. Geralmente subindo ou descendo, ou os dois, né? A tonalidade da frase no final. Mas tem a entonação. E a reorganização das palavras na frase. O que é essa reorganização? É o esqueminha que eu mostrei aqui, né? O verbo vindo no lugar do pronome e o pronome vindo no lugar do... Esse switch, né? Esse câmbio, essa troca. O pronome vindo antes do verbo, tá? Seria basicamente assim em português se a gente falasse assim, ao invés de dizer você quer sorvete, eu dissesse, quer você sorvete? Ou melhor dizendo, ao invés de dizer você é médico, eu dissesse ou perguntasse assim, é você médico? Se a gente parar para pensar, até faz mais sentido, né? Mas a gente não tem sobre essa especificidade em português. Em inglês, ela é muito mais presente, muito mais requerida aí na utilização do idioma, tá? Agora, para fechar essa aula, vamos para a parte de vocabulário, Vocabulary Practice. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro qual que é o motivo desse Vocabulary Practice. Além, é claro, de aprender palavras novas, indispensáveis, né? Palavras novas, de um modo geral, independente da importância delas na utilização cultural e prática do idioma, né? A gente tem também, inevitavelmente, preste atenção, muita gente não se dá conta, ou até se dá conta, mas não repassa isso para os alunos, né? Muitos professores, eu quero dizer, mas quando a gente começa a aprender um idioma novo, e o inglês não é a exceção, o pouquinho de palavras que a gente já aprende, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, dias da semana, meses, cores, números, com elas só, a gente já tem praticamente 99%, se não 100% da fonética, ou seja, da sonoridade do idioma, tá? Então já é uma forma de você ir se acostumando, se familiarizando com o som do idioma, que é muito importante isso, né? Se identificar com a forma que o idioma soa, tá? Aos ouvidos, eu quero dizer. Então a parte número 1 aqui de vocabulário é Days of the Week, ou seja, dias da semana. Tá? Então, apenas peço que você repita comigo aqui a forma em inglês e a tradução tá logo na frente. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good. Bom, uma dúvida que eu sempre ouço de alunos é a seguinte: como diferenciar a palavra Tuesday, que é terça-feira, da palavra Thursday, que é quinta-feira, né? Eu sei que na pronúncia aqui elas são bem distintas, né? Mas os alunos, em especial os brasileiros, costumam se confundir bastante. Bom, o que eu sempre falo prática, prática e prática.
tá? É preciso repetir essas palavras na sua cabeça até a exaustão, tá? Uma dica que eu dou para tentar aliviar isso é, por exemplo, imagine que você tem aulas de guitarra nas quintas-feiras, por exemplo, ou qualquer outro compromisso. Então você associa a palavra Thursday com suas aulas de guitarra. Por exemplo, você pode começar a dizer em inglês, eu não vou dizer isso agora, né, para não confundir aqui, mas eu posso dizer lá uma frase que na quinta-feira eu tenho aula de guitarra. Traduzo para o inglês e começa a repetir a exaustão até que a própria sonoridade da palavra, no caso Thursday, ou até Tuesday, se for o caso, ela já fique muito claro para você, associada com quinta-feira, tá? Então agora, months, ou seja, meses. Repete comigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E para fechar a parte 3 de Vocabulary, Numbers. Repete comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até a próxima aula.